Bem-vindos ao canal Moi. Desejo a todos momentos agradáveis e relaxantes ao ouvir as histórias. Minha mãe nos abandonou e eu tive que criar meu irmão sozinha. Agora ela voltou, está morrendo e precisa do meu rim para sobreviver, enquanto meu irmão implora para eu salvá-la. Oi Reddit, tenho 29 anos e estou em uma situação realmente complicada e preciso de opiniões externas. Estou sendo pressionada a doar um rim para minha mãe, de 52 anos, com quem estou distante, e estou prestes a destruir o equilíbrio da nossa família ao dizer que não. No mês passado, descobrimos que os rins da minha mãe estão falhando. Os médicos dizem que ela precisa de um transplante o mais rápido possível ou terá que fazer diálise, o que não é bom a longo prazo. Fizeram exames em mim e no meu irmão Ezra, de 21 anos, e surpresa, surpresa, dos dois filhos da minha mãe, eu sou a combinação perfeita e Ezra é incompatível. A pressão para doar é avassaladora. Ezra está implorando para eu fazer isso, dizendo que é uma chance de perdoar nossa mãe e curar nossa família. Ele não entende que eu não quero curar nada. Eu não fui quem foi embora. Eu não fui quem escolheu substâncias em vez de família. Ele me pedir para salvar a mãe que mal conhecia às custas da irmã que o criou parece uma bofetada na cara. Meu pai, de 54 anos, não está me pressionando diretamente, mas posso ver a esperança em seus olhos. Ele diz que vai apoiar o que eu decidir, mas é óbvio que ele quer que eu faça isso. Ele está sonhando em ter sua família feliz de volta e isso me deixa enjoada. Minha mãe não me pediu diretamente o rim, mas toda vez que a vejo, sinto a pergunta pairando no ar. Parte de mim quer gritar com ela e perguntar onde estava essa preocupação quando eu tinha 13 anos e estava criando o filho dela. Outra parte se sente estranhamente poderosa ao saber que a vida dela está nas minhas mãos. Então, aqui vai um pouco da história, porque provavelmente você pensa que sou uma vadia vingativa, mas não sou. 16 anos atrás, minha mãe nos deixou, a mim e ao meu irmãozinho, quando eu tinha 13 anos e ele tinha 5. Ela estava envolvida com drogas e um dia simplesmente desapareceu, nos deixando com nosso pai. Papai fez o melhor que pôde, mas tinha que trabalhar horas malucas para manter comida na mesa e um teto sobre nossas cabeças. Como papai estava sempre trabalhando, eu basicamente tive que criar Ezra. Aos 13 anos eu me certificava de que ele comesse, ajudava com os deveres de casa e tentava explicar por que nossa mãe não estava mais por perto. Foi horrível. Perdi minha infância porque estava muito ocupada desempenhando o papel de mãe. Crescendo eu estava com raiva de todos, com raiva de minha mãe por ter ido embora, com raiva de meu pai por não estar presente o suficiente, com raiva de Ezra por precisar tanto de mim e com raiva de mim mesma por não conseguir consertar tudo. Eu via outras crianças terem infâncias normais enquanto eu tentava esticar uma caixa de macarrão com queijo para durar 2 refeições. Ezra teve uma vida mais fácil, eu me certifiquei disso. Queria que ele tivesse uma vida o mais normal possível, mesmo que isso significasse que eu não poderia. Mentia para ele sobre por que não podíamos comprar certas coisas. Fingia que tudo estava bem quando papai e eu estávamos preocupados com as contas e escondia minhas próprias lágrimas para poder enxugar as dele. À medida que crescíamos, tornou-se evidente o quão diferentes foram nossas infâncias. Ezra podia praticar esportes e sair com os amigos. Eu estava muito ocupada sendo uma mini adulta para fazer essas coisas. Isso criou um grande abismo entre nós que só piorou com o tempo. Papai estava fazendo o melhor que podia, entendo isso agora, mas naquela época, parecia que ambos os meus pais haviam me abandonado. Sei que ele tinha que escolher entre estar fisicamente presente e garantir que não passássemos fome, mas ainda assim doía. Passei minha adolescência e início dos meus 20 anos sendo um desastre. Festas demais, decisões estúpidas e afastamento das pessoas. Levou anos de terapia para começar a lidar com toda essa bagagem. Quando conheci meu marido, de 31 anos, as coisas começaram a melhorar. Ele tem sido super paciente e compreensivo, mas mesmo com ele, meus problemas do passado surgiram. Quando ele falou pela primeira vez sobre ter filhos, eu surtei. A ideia de ser responsável por uma criança trouxe de volta todos esses velhos medos. Levou 2 anos de terapia para chegarmos a um ponto em que eu me sentisse bem em tentar ter um bebê. Estamos tentando há 6 meses. Foi então que minha mãe voltou. Literalmente como uma criança abandonada em um orfanato, ela simplesmente apareceu na porta do meu pai bem cedo. Meu pai não perdeu tempo antes de deixá-la entrar e nos chamar, a Ezra e a mim, para uma reunião familiar. Minha mãe parecia uma estranha. Ela disse que estava limpa e queria consertar as coisas. Eu estava extremamente cética, mas Ezra estava totalmente a favor. Ele não lembra das piores partes de quando ela estava usando drogas, então foi mais fácil para ele perdoá-la. Eu vivi tudo isso. Minha mãe era meu inferno pessoal. Mesmo assim, meu pai nos incentivou a dar uma chance a ela, o que me irritou. Eu podia ver que ele estava esperando recuperar a mulher que costumava amar, mas eu não fiquei para a reunião familiar deles. Nem sequer disse uma palavra para minha mãe antes de sair.
Nos últimos meses, enquanto vivia novamente com meu pai, minha mãe tem tentado reconstruir as relações conosco. Ela se manteve limpa, conseguiu um emprego e parece arrependida pelo que fez, mas para mim, é tarde demais. Tenho sido civilizada, mas não consigo mais vê-la como minha mãe. Ezra, esse idiota, a aceitou completamente de volta. Ele está sempre falando sobre as coisas divertidas que fazem juntos e sobre como é ótimo ter uma mãe de novo. Me dá vontade de gritar. É como se ele tivesse esquecido tudo que fiz por ele, tudo que passamos. Tentei me concentrar na minha vida e não me importar, mas bum, minha mãe foi diagnosticada. Ezra estava chorando, meu pai tinha lágrimas nos olhos, e eu desejava estar em qualquer lugar, menos naquele quarto de hospital. Claro, quando o médico explicou os riscos da diálise e a extensa lista de espera para um transplante, Ezra estava ansioso para ser doador. Apoiei sua decisão, mas quando ele foi testado para compatibilidade, me arrastou junto, e descobriu-se que eu era a combinação perfeita. Saí do hospital imediatamente, me recusando a assinar o formulário de doação de órgãos. Por que eu deveria assinar? Agora, meu irmão e meu pai dizem que tenho um coração de pedra e um espírito implacável. Eles estão me ignorando e apoiando minha mãe em vez disso. Meu marido tem sido ótimo durante tudo isso. Ele diz que me apoiará em qualquer coisa, mas posso perceber que está preocupado. Ele está preocupado com os riscos da cirurgia e como isso pode arruinar nossos planos de ter um bebê. Além disso, ele viu o quanto trabalhei em terapia e não quer que todo esse progresso seja desfeito. Para deixar as coisas ainda mais loucas, minha tia, a irmã da minha mãe, de 50 anos, me ligou esta noite. Ela também não perdoou minha mãe por nos abandonar, e o que ela me contou foi como uma espécie de vingança. Acontece que quando minha mãe nos deixou, não foi apenas por causa das drogas. Ela estava tendo um caso com um homem casado e ficou grávida. Ela foi embora para ter o bebê e uma nova vida, usando o vício em drogas como desculpa para nos abandonar de uma vez por todas. Honestamente, não sei como isso terminou ou por que ela voltou, mas descobrir isso abriu todas as velhas feridas. Minha mãe não apenas nos abandonou, mas o fez quando teve a opção de ficar. Tenho um meio-irmão por aí em algum lugar que talvez nunca conheça. Ainda não contei a ninguém na família sobre isso. Ainda estou tentando assimilar. Saber desse segredo, junto com toda a pressão sobre o rim, está me enlouquecendo. Passo as noites acordada pensando na minha infância de merda, me perguntando se perdi alguns sinais. Estou questionando cada sacrifício que fiz, cada pedaço da minha juventude que entreguei, comparando com o que agora sei sobre por que minha mãe realmente se foi. Ezra não tem ideia de toda essa nova informação. Ele continua me pressionando para doar o rim, falando sobre dever familiar e como isso poderia curar tudo. Mas tudo que consigo pensar é em como ele pôde ter uma infância enquanto eu estava ocupada sendo mãe dele. Meu pai também não sabe. Posso perceber que ele está se abrandando em relação à minha mãe novamente, e isso me dá vontade de sacudi-lo e lembrá-lo de todo o sofrimento que passamos por causa dela. Estou tão dividida. A ideia de passar por uma cirurgia importante e doar um órgão para alguém que escolheu me abandonar é quase demais. Penso nos riscos, em como isso pode arruinar minhas chances de ter um bebê. Já dei tanto por esta família, minha infância, minha chance de ser uma criança normal, minha sensação de segurança. Abrir mão de uma parte do meu corpo parece demais. Agora sou a vilã. Então, Reddit, qual é o veredito? Estou errada por me recusar a dar meu rim para minha mãe distante? Estou muito presa ao passado? Sinto que sou a única que se lembra de como as coisas realmente foram ruins, a única que pagou o preço real pelas escolhas da minha mãe. Estou me afogando nesta decisão. Cada opção parece errada de alguma forma. Como posso lidar com essa situação impossível sem perder completamente a cabeça? Me ajudem, Reddit. Atualização 1. Oi, Reddit. Achei que ninguém iria se envolver nesta postagem e planejava excluí-la após 24 horas, mas a quantidade de votos positivos e comentários que está recebendo é uma loucura. Primeiro, só quero agradecer a todos pelos comentários e opiniões sobre minha situação. Tenho lido tudo e isso me deu muito o que pensar. Agradeço aqueles que se deram ao trabalho de entender minha perspectiva, mas tenho que ser honesta. Alguns dos comentários me dizendo para perdoar e esquecer realmente me irritaram. A pessoa que citou Efésios 4:32, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Eu entendo, o perdão é uma boa ideia, mas sabe de uma coisa? Às vezes, o perdão não é tão simples quanto um versículo bíblico. As ações da minha mãe não apenas me machucaram por um dia ou uma semana, moldaram toda a minha vida. Perdi minha infância, minha sensação de segurança e minha confiança nas pessoas que deveriam me proteger. Isso não é algo que você pode simplesmente apagar com algumas palavras gentis e um abraço. E para todos que dizem, mas é sua mãe, a biologia não ganha automaticamente seu respeito ou amor.
Minha mãe me deu à luz, claro, mas fui eu quem teve que crescer rápido demais, quem teve que ser uma mãe para meu irmãozinho quando ela não se importava. Onde estava todo esse discurso de a família é tudo, quando ela estava se drogando e deixando seus filhos à própria sorte? Olha, não estou tentando ser amarga ou vingativa. Estou tentando me proteger e a vida que construí, apesar de tudo que ela me fez passar. Alguns de vocês sugeriram terapia para toda a família. Tentamos isso quando ela voltou pela primeira vez. Não consertou magicamente tudo. Minha mãe chorou, disse todas as coisas certas, mas não desfez anos de abandono e luta. Muitos de vocês apontaram os riscos da doação de rim, e eu aprecio isso. Não se trata apenas da cirurgia em si, mas dos efeitos a longo prazo. E se eu tiver complicações que afetem minha capacidade de ter filhos? E se eu precisar desse rim mais tarde na vida? Devo sacrificar minha saúde e potencialmente meu futuro por alguém que não pensou duas vezes em me sacrificar? Conversei com meu marido sobre tudo isso. Ele me lembrou que está tudo bem priorizar meu próprio bem-estar, que eu não devo nada a ninguém, nem mesmo a minha mãe. Ainda estamos tentando ter um bebê, e a ideia de arriscar isso por alguém que tem sido mais uma estranha do que uma mãe é demais. A pressão da minha família não diminuiu. Ezra tem bombardeado meu telefone com mensagens que vão desde fazer eu me sentir culpada até raiva direta. Ele até teve a audácia de dizer que se eu deixar minha mãe morrer, não serei melhor do que ela quando nos abandonou. Isso doeu, não vou mentir. Meu pai tem sido mais sutil, mas posso ouvir a decepção em sua voz toda vez que conversamos. É como se todos tivessem esquecido o que passamos, o que eu passei. E então a minha mãe. Finalmente ela criou coragem para me ligar diretamente. Deixei ir para a caixa postal. Sua mensagem foi difícil de ouvir. Ela estava chorando, me dizendo que sabe que não merece minha ajuda, mas que tem medo de morrer. Parte de mim queria consolá-la, mas uma parte maior lembrou todas as vezes que eu estava com medo e sozinha por causa das escolhas dela. Ainda não contei a ninguém sobre o que minha tia revelou sobre o caso da minha mãe e o bebê que ela deu em adoção. Toda vez que penso em falar sobre isso, imagino a expressão no rosto do meu pai, a forma como isso destruiria um novo relacionamento que Ezra encontrou com minha mãe. Mas manter esse segredo está me destruindo por dentro. Parece que estou protegendo-a de novo, carregando o peso dos erros dela. Sei que esta atualização provavelmente me faz parecer fria e implacável. Talvez eu seja, mas também estou cansada. Cansada de ser a que tem que ser forte, que tem que se sacrificar. Por uma vez, quero me colocar em primeiro lugar sem me sentir culpada por isso. Então, aqui estou, ainda dividida, ainda machucada, ainda sem saber qual é a decisão certa. Mas estou tentando manter minha posição, priorizar minha própria saúde e felicidade, mesmo que isso signifique ser a vilã na história de todos os outros. Obrigada novamente por ouvir, Reddit. Não sei o que vou fazer ainda, mas saber que há pessoas por aí que entendem, mesmo que um pouco, ajuda mais do que vocês imaginam. Atualização 2. Oi, sei que faz apenas 2 dias, mas estou de volta com outra atualização, e as coisas ficaram ainda mais complicadas. Lembra como mencionei que Ezra estava bombardeando meu telefone? Bem, ele decidiu que enviar mensagens não era o suficiente. Ontem, ele apareceu no meu apartamento sem avisar. Eu estava no trabalho, mas meu marido estava em casa trabalhando em alguns projetos para o trabalho dele. Segundo meu marido, Ezra invadiu nossa casa, estava falando sem parar sobre como a condição de nossa mãe estava piorando e como os médicos dizem que o tempo está acabando. Ele exigiu saber onde eu estava, dizendo que me levaria ao hospital ele mesmo, se fosse preciso. Meu marido, abençoado seja, tentou acalmar Ezra. Explicou que eu estava no trabalho e que essa não era a maneira de lidar com as coisas, mas Ezra não quis ouvir. Acusou meu marido de me virar contra a minha família, de me envenenar contra minha mãe. As coisas esquentaram e Ezra realmente tentou dar um soco no meu marido. Felizmente, meu marido conseguiu desviar, mas teve que segurá-lo fisicamente para impedir que ele destruísse o apartamento à procura de mim. As coisas ficaram tão ruins que um dos nossos vizinhos chamou a polícia. Cheguei em casa justo quando a polícia estava saindo. Meu marido tinha um hematoma na mandíbula onde Ezra conseguiu acertá-lo, e nossa sala de estar parecia ter sido atingida por um tornado. Ezra tinha ido embora quando a polícia chegou, mas o dano já estava feito. Eu estava em choque. Esse não era o irmãozinho que criei. Esse não era o garoto por quem sacrifiquei tudo. Era como ver o trabalho de um estranho, e um estranho violento. Liguei para Ezra, esperando falar um pouco de juízo com ele. Não o criei para agir assim. Grande erro. Ele atendeu e começou a gritar comigo. Me chamou de tudo, me acusou de ser egoísta, de não me importar com a família, e então disse algo que acho que nunca vou esquecer. Se mamãe morrer por sua causa, nunca vou te perdoar. Você estará morta para mim, assim como está deixando ela morrer. Eu desliguei. Não conseguia respirar. Era como se todos os meus piores medos estivessem se tornando realidade.
O irmão que criei, a única pessoa que pensei que sempre estaria ao meu lado, estava escolhendo minha mãe em vez de mim. Eu desabei. Chorei como nunca, não conseguia respirar, foi um colapso completo. Meu marido me segurou durante todo o tempo, mas pude ver que ele também estava abalado. Toda essa situação está nos destruindo. Para piorar as coisas, meu pai ligou esta manhã. Aparentemente, Ezra contou a ele uma versão distorcida do que aconteceu no nosso apartamento. Agora, papai pensa que eu coloquei meu marido contra Ezra, que sou a responsável por todo esse drama. Ele realmente teve a audácia de dizer que se eu deixasse de ser teimosa e doasse o rim, nada disso estaria acontecendo. Eu perdi a paciência. Contei a ele tudo sobre o caso da minha mãe, sobre o bebê que ela deu em adoção, sobre como ela escolheu nos deixar, como não foi só por causa das drogas. Contei como estive carregando esse segredo, protegendo minha mãe mesmo agora, depois de tudo. Contei o quanto estive com raiva toda a minha vida, e que isso também foi culpa dele. Houve silêncio do outro lado da linha por um tempo que pareceu uma eternidade. Então ouvi um soluço. Meu pai, que eu só vi chorar talvez 2 vezes na vida, estava se desmoronando. Ele continuava dizendo que sentia muito, que não sabia, que deveria ter estado mais presente. Eu me senti terrível. Ao tentar me defender, eu o machuquei de novo. Mas uma parte de mim também se sentiu aliviada. Finalmente alguém mais estava carregando o peso que eu carreguei toda a minha vida. Depois de desligar, recebi muitas mensagens de Ezra. Papai ligou para ele e contou tudo. O tom de Ezra mudou completamente. Agora ele está se desculpando, dizendo que não entendia, implorando para eu perdoá-lo. Mas não sei se consigo. As coisas que ele disse, a maneira como agiu, não é algo que eu possa esquecer facilmente. Minha mãe também tem bombardeado meu telefone. Acho que papai deve tê-la confrontado sobre o caso e o bebê. As mensagens dela são uma mistura de desculpas e súplicas por compreensão. Ela está dizendo que era jovem e estava com medo, que mudou. Jovem? Sério? Meu irmão e meu pai ainda estão cuidando dela diariamente. Mas tudo o que consigo pensar é onde estava essa compreensão quando eu era jovem e estava com medo? Sinto como se estivesse me afogando. Papai está um desastre. A saúde da mamãe está se deteriorando. E eu estou apenas tentando manter minha cabeça fora d'água. Não sei mais o que fazer. Parte de mim quer fugir, desaparecer como minha mãe fez todos esses anos atrás. Mas sei que essa não é a resposta. Passei muito tempo juntando os pedaços dos erros dela. Não vou cometer os mesmos. Por enquanto, estou tirando um tempo do trabalho. Meu marido e eu estamos pensando em nos afastar um pouco só para clarear nossas mentes. Bloqueei os números de todos, exceto o do papai. Preciso de espaço para pensar, para descobrir o que eu quero, o que eu preciso. Não sei se algum dia vou doar esse rim. Com as coisas como estão agora, mesmo que eu quisesse, não acho que conseguiria ficar na mesma sala com minha família por tempo suficiente para fazer isso. Então, é assim que as coisas estão. Minha família está em ruínas, meu irmão mostrou um lado de si que eu nunca soube que existia, e estou me perguntando se há alguma maneira de consertar essa bagunça ou se vale a pena tentar. Obrigada por ouvir, Reddit. Não sei se vou atualizar novamente. Talvez até apague a postagem original, mas agora eu só preciso me concentrar em me curar, não só por minha mãe, mas por mim mesma. Atualização final. Oi, Reddit. Faz um tempo desde minha última atualização e muitas coisas aconteceram. Estou escrevendo isso de casa 3 meses após a cirurgia. Sim, você leu certo. Doei meu rim para minha mãe. Sei que isso pode ser um choque para muitos de vocês, dado o quão decidida eu estava em não fazer isso antes. Acreditem, ainda estou processando tudo, mas quero deixar uma coisa clara. Esta foi minha escolha. Ninguém me pressionou para fazer isso, nem meu pai, nem Ezra, nem mesmo minha mãe. Depois da minha última atualização, meu marido e eu tiramos o tempo de descanso do qual falei. Alugamos uma cabana nas montanhas. Sem serviço de celular, sem internet, apenas nós, a natureza e muito tempo para pensar. Estar longe do caos ajudou a clarear minha mente, mas eu continuava tendo pesadelos e sabia que se eu não tentasse ao menos ajudar, nunca me perdoaria. A ideia de minha mãe morrer, de ter isso na minha consciência, era demais para suportar. Percebi que não estava apenas com raiva da minha mãe, estava com raiva do mundo, da injustiça de tudo. E me apegar a essa raiva estava me machucando mais do que qualquer outra pessoa. Quando voltamos, disse ao meu marido minha decisão. Ele estava preocupado, mas me apoiou. Nos encontramos com os médicos, obtivemos todas as informações e começamos o processo. Não vou mentir, não foi fácil. A cirurgia foi difícil, a recuperação ainda mais. Mas sabe de uma coisa? Não me arrependo. Não porque tenha consertado magicamente tudo, não consertou, mas porque pela primeira vez em anos, sinto paz comigo mesma. No dia da cirurgia, vi minha mãe antes de nos levarem. Ela estava chorando, me agradecendo repetidamente.
Eu disse a ela a verdade, que estava fazendo isso tanto por mim quanto por ela, que eu a perdoava, mas que não podia esquecer, que esperava que ela melhorasse, mas que não via um futuro onde tivéssemos um relacionamento próximo. Não era o que ela queria ouvir, mas ela entendeu. Queria perguntar sobre meu meio-irmão, mas algumas coisas é melhor deixar desconhecidas. Nos abraçamos, um abraço de verdade, não os desconfortáveis que havíamos compartilhado desde que ela voltou. Parecia uma despedida, de certa forma. Ezra e eu começamos a reconstruir nosso relacionamento. Ele se desculpou profusamente por seu comportamento. É um progresso lento, mas é um progresso. Ele está começando a perceber que suas lembranças da nossa infância não são toda a história, e está começando a entender os sacrifícios que fiz. Papai esteve ao lado de todos nós durante tudo isso. Ele também está lidando com sua própria culpa e arrependimento. Nos aproximamos de uma maneira que nunca tínhamos estado antes. Ele me diz o quanto está orgulhoso de mim, não só pela doação, mas pela pessoa que me tornei apesar de tudo. Meu marido tem sido incrível. Ele esteve lá em cada passo do caminho, desde a decisão até a recuperação. Nosso relacionamento está mais forte do que nunca. Quanto a mim, estou me curando de mais formas do que uma. A recuperação física não tem sido fácil, mas o peso emocional que carreguei por anos se sente mais leve. Não sou ingênua a ponto de pensar que tudo está perfeito agora. Ainda tenho meus dias ruins, meus momentos de dúvida, mas estou orgulhosa de mim mesma por tomar uma decisão que foi fiel a quem eu sou, não a quem os outros queriam que eu fosse. Para aqueles de vocês que me apoiaram nesta jornada, obrigada. Suas palavras, sua compreensão, significaram mais do que vocês imaginam. Cuidem-se, Reddit, e lembrem-se de que a cura não é linear e o perdão é pessoal. Obrigado a todos por ouvirem toda a minha história. Espero que ela tenha trazido para vocês muitas emoções. Ficarei muito feliz e honrada em receber os comentários de vocês. Não se esqueçam de clicar no botão de inscrever-se para não perder nenhuma história interessante. Moi ama muito vocês.